Olá, vamos para os assuntos que movimentam o país ou que travam o país de alguma forma, né? Afinal de contas, a liberdade de expressão é cercada mais uma vez. E se não conseguiram passar o PL 2630, não tem problema, porque a Câmara aprovou um projeto de lei que criminaliza discriminação de político. Mas o que é a discriminação de político, André? O que é a discriminação política? Bem, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Porque aqui no Brasil, ultimamente, foram criados alguns termos que ninguém sabe exatamente o que é. Inclusive, a gente vai tratar de alguns deles hoje, né? Mas pode ser qualquer coisa. Só depende de quem está usando, né? O fato é que quem cometer discriminação política agora vai responder, porque se tornou crime, né? Pelo menos se depender da vontade da Câmara, né? Foi aprovado ali na Câmara, agora o texto vai para o Senado Federal para depois, se aprovado, né? Ir para a sanção do Lula. E a gente sabe muito bem a sede que o Lula tem de calar a boca de críticos, né? Enfim, a questão é que esse projeto aprovado, ele vai muito além do que o cerceamento de liberdade às pessoas que fazem críticas a políticos. A questão é que pune-se pessoas que criticam outras, pessoas que tenham funções públicas. E essas funções públicas, elas são bem abrangentes. Elas chegam aí num número de 100 mil pessoas, tá? Existe uma lista com uma série ali de funções públicas exercidas, né, por pessoas, e essas funções chegam ao número de 800, tá? Então, pessoas que ocuparam nos últimos 5 anos ou ainda ocupam funções públicas, elas são resguardadas por essa lei da filha de Eduardo Cunha, né? Pessoas que você não pode criticar. Então, não se restringe apenas a políticos. Por exemplo, ex-presidente da República, presidente de estatais, comandantes de polícia militar, reitores, todas essas pessoas estão aí nesse rol de pessoas públicas incriticáveis no Brasil. É cada uma, né? É cada uma, infelizmente, é a realidade deste país, né? Então o Senado tem a obrigação e o comprometimento de barrar uma porcaria, um lixo de um projeto desse. Porque o que está acontecendo com esse país aqui? A gente vai começar a mostrar que errado é certo nesse país aqui, que compensa o crime. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, só de um político, que é réu, confesso, que ia pegar, não sei, 400 anos de prisão, né? Um governador lá do Rio de Janeiro, que agora está aí falando que vai fazer tour no Rio de Janeiro, está fazendo redes sociais, está dando uma de vítima, como se fosse vítima do que aconteceu. Aí esse cara vira político de novo, porque pode acontecer isso, que eu também não consigo entender alguns eleitores. Aí eu pego e falo para ele que ele é um corrupto, que ele é um ladrão, eu que vou ser preso? Esse cara que acabou com o país? Aí a Câmara tem a audácia de votar um projeto desse. E o que mais me chama a atenção de quem que é o projeto, né, gente? É de uma filha de um ex-presidente da Câmara também, que foi preso por corrupção. Então onde que a gente vai parar com isso? A gente precisa se posicionar aqui, o Senado aqui, para que um lixo de um projeto desse não passe aqui. Porque aí o que vai acontecer? Não pode falar a verdade nesse país mais não. A gente vai poder falar o que a gente pensa de verdade não. Você que é o patrão, você que foi lesado de um político que te roubou, você não vai poder falar na cara dele que ele é ladrão não, porque é discriminação. Aonde que a gente vai chegar? Esse projeto que discrimina os políticos ali é algo surreal. Quando hoje eu fui ler um pouco daquilo, digo, rapaz, não é possível um negócio desse, que tanta prioridade para acontecer, os políticos vão querer se blindar. É isso mesmo que está em curso aí? Se é político, tem que estar exposto à crítica, a toda situação, faz parte da política isso. Um político que foi eleito com voto do povo, que é representante do povo, em qualquer instância de poder, dos 3 poderes, governadores, vereadores, faz uma besteira, comete uma ilegalidade, é suspeito, o povo brasileiro que paga a conta não vai poder falar absolutamente nada, senão crime de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Senador Girão, querem calar o povo que paga a conta.
A Câmara, e eu me admiro, a Câmara passar um projeto desse e está vindo para o Senado, e cabe a nós rejeitar essa lei que é uma mordaça. Nós que defendemos a democracia, a liberdade de expressão, agora nós vamos, crime de opinião, se eu amanhã eu cometo um erro, uma ilegalidade, um problema, estou sendo investigado. Se eu sou investigado por um desvio de dinheiro público e eu passar na rua, o cara fala, ô senador ladrão, ele que vai preso, não sou eu que estou sendo investigado. Que brincadeira é essa, senadora Damares? Mesmo que me xingam, eu vou defender o direito do povo, fazer as críticas a nós parlamentares. Sabe por quê? Na hora que eu me propus a ser parlamentar, eu assumi o risco. Se não quer ser criticado, não assuma o risco. Não vá disputar a eleição lá na urna. Então, concordo com o senhor, nós vamos trabalhar muito para que essa matéria não passe aqui e vou ficar exposta. Podem continuar gritando, berrando contra a senadora Damares. Podem continuar. E sabe como é que eu vou responder? Trabalhando, mostrando a minha pauta. E logo depois que foi anunciada a aprovação, né, desse projeto que prevê punições para pessoas que criticarem políticos, né, que cometerem discriminação contra políticos, o humorista Danilo Gentili se manifestou e disse que em breve será preso. Danilo Gentili tem aí um montante de pelo menos 80 processos contra ele. Ele disse que há um tempo ele pediu para o advogado fazer um levantamento em relação ao nome dele, a outros humoristas, né, quem tinha mais processos. E ele ganhou de disparado, por exemplo, de Léo Lins. Danilo Gentili tem quase o triplo de processos em relação a Léo Lins. O Danilo tem 80 processos e o Léo Lins 29. Vai lembrar que o Léo Lins foi censurado, foi calado, né? Por falar em censura, o youtuber Monark teve suas contas agora bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro mandou as redes sociais bloquearem, então, as contas de Monark e proibiu o youtuber de fazer qualquer crítica nas redes sociais, de usar as redes sociais, né? Tá morto virtualmente, né? Foi decretada, então, a guilhotina de Monark virtualmente, sob pena de R$10 mil caso ele compartilhe algum conteúdo. Ele foi investigado no processo que trata dos atos do dia 8, né? Foi acusado ali de difundir notícias falsas sobre a atuação do STF, mas daquele jeito, né? Bem, pelo menos eu não tive acesso aqui quais são essas notícias falsas, né? Olha, ele divulgou notícia falsa que nisso. Aqui no Brasil meio que virou uma moda, né? Você diz assim, olha, fulano divulgou notícia falsa. Aí você fala, qual foi a notícia falsa? Ah, foi a notícia falsa, mas qual? Não sei! E o Partido Novo protocolou ação contra o pedido do PT ao Ministério das Comunicações para que eles tenham TVs em sinal aberto, né? E o Estadão fez um editorial, então, criticando esse pedido do PT. Diz que o pedido é ilegal, inconstitucional e esdrúxulo. E o simples fato de ter sido feito mostra a postura antirrepublicana do partido. É sério? Eu só estou na dúvida, assim, se é sério mesmo que vocês estão surpresos com esta iniciativa do PT? É sério mesmo que vocês acreditavam que o PT iria chegar ao poder, iria deixar veículos de comunicação sobreviverem? É sério que vocês não enxergavam que a água ia bater no traseiro de vocês? É sério que vocês pensaram que era só para um determinado grupo? É sério que vocês não sabem que idiotas úteis tem uma hora que eles deixam de ser úteis? Porque eles são utilizados para quê? Para que a máquina, para que o sistema atinja seus objetivos. Assim que eles conseguem atingir seus objetivos, é óbvio, eles desenvolvem seus próprios métodos, de modo que aqueles idiotas úteis não têm mais funcionalidade nenhuma. Então, assim, o que mais me surpreende é a pseudo-surpresa
eu digo pseudo porque eu não acredito que, de fato, seja surpresa para o Estadão essa sanha do PT de fazer sua própria TV, sinalizando aí que, enfim, outros veículos para quê, né? O presidente da CPMI do dia 8 de janeiro, o senhor Arthur Maia, criticou a postura de governistas na comissão parlamentar de inquérito. Ele disse que é um contrassenso total o que o governo fez e diz que quem quer investigar não faz manobras dessas. Eu queria só te perguntar, deputado, com todo respeito, bem, o governo está demonstrando que não quer investigar isso, só para eu entender, assim. Porque essa não é a primeira manobra, eles têm feito outras, né? O Arthur Maia destacou o fato dos governistas utilizarem os votos da oposição, né? Foram lá, negociaram com a oposição. Olha, vocês votam aqui pra gente aprovar aqui os nossos requerimentos, né? Aprovaram todo mundo ali ligado ao Bolsonaro de alguma forma, seja por apoio ou alinhamento político, etc. Aprovaram todo mundo que interessavam a eles e na hora de aprovar aqueles nomes ligados ao governo, saíram de fininho. É muita inocência, né? É bom que já fica aí o registro, né? Da próxima vez vocês cobrem antes. Vota aqui, depois a gente vota. Porque é óbvio. Comunista não cumpre acordo. Quando é que as pessoas vão começar a entender isso, né? Sobre contrassenso, falar em contrassenso em relação a essa turma. Ai, chega a ser inocente, né? Chega a ser inocente. E tá difícil para o Lula restabelecer laços com o agronegócio brasileiro, né? Porque ele disse que o problema do agro com o seu governo é uma questão ideológica. Ele disse também que não tá nem aí para o que fulano ou cicrano pensa dele, né? Enfim, mas ele também disse que o agro nunca foi tão bem tratado como pelo governo dele. Que coisa, né? Olha, se ser bem tratado é ser chamado de fascista, nazista, é ter um representante que vai para a China falar mal do agro brasileiro, imagino que seria ser tratado de uma forma não agradável, né? Não ser bem tratado. Imagino o que é ser maltratado para o Lula. Enfim, fica aí, né? E Lula vai ter de explicar para a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle a respeito dos gastos que foram feitos com móveis de luxo para o Palácio da Alvorada. R$380 mil, esse foi o valor desembolsado para comprar itens como colchão, poltronas, mesa, sofá, enfim, tudo com o dinheiro público, né? Esse requerimento foi feito pelo Novo. O senador Girão fez o pedido para que o ministro Rui Costa, da Casa Civil, fosse até o Senado explicar. Mas aí, sabe como é que é a política, né? Aquela negociação, aí tem um acordo. Não vai necessariamente até o Senado, ministro, tá? Então, eles vão explicar por escrito. E aí o Senado aceitou, né? A comissão aceitou e eles vão explicar por escrito. Você vê o descaramento nesse país, né? Se você der uma tropeçada, falar uma coisa errada, ou você falar alguma coisa que não agrada certos indivíduos aqui no Brasil, é fake news, é notícia falsa, você é um desinformante, é uma pessoa que quer tumultuar, blá, 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 blá. Mas dependendo do lado, você pode mentir abertamente, que isso vai ser chamado de quê? De erro. A agência a agência Lupa fez uma checagem numa fala do Lula, né? O Lula disse que até 1º de janeiro haviam no Brasil 3 mil obras relacionadas à educação paralisadas. E aí a agência Lupa foi lá, fez um levantamento no FNDE, né? Nem a agência Lupa conseguiu segurar essa, hein? Descobriram que, na verdade, na data ali que o Lula fala, não eram 3 mil obras, mas 275 obras paralisadas. E haviam também outras 941 obras inacabadas. Então, juntando tudo, dá 1.200 obras. Não dá nem metade do que o Lula falou que havia de obra parada até 1º de janeiro, ou seja, tentando responsabilizar o governo anterior. Ou seja, Lula mente que nem sente,
mente tranquilo, né? Mas ele falou outra coisa também, ele disse que o PT conseguiu conseguiu promover o acesso de 16 milhões de brasileiros no ensino médio. No entanto, o pico aí de pessoas participando do Enem foi em 2014 e foram 8,7 milhões de participantes. Mas aí o Lula não mentiu, né? O Lula não fez fake news, o Lula não desinformou, o Lula errou. É assim, né? E aí, aqui cabe um parêntese para a gente lembrar dessa lei que foi aprovada agora na Câmara, né? Sobre discriminação política. Você acha mesmo que a discriminação política ela vai valer para todo mundo? É uma pergunta honesta. Ou ela vai valer só para algumas pessoas? Dependendo de quem é, opa, isso é discriminação política? Não, isso não é, isso é liberdade de expressão. E uma pesquisa da consultoria Quaest verificou que as falas de Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, as críticas dele, né, sempre que é apertado ali coloca o Bolsonaro na conversa, não têm sido positivas, tá, para o Lula. De acordo com o levantamento, né, o índice de popularidade digital do Lula, divulgado pelo Instituto, derreteu 30 pontos. 30 pontos em plataformas como o Google e também no Twitter, por conta dessas pataquadas do Lula, né? Não tem o que falar de positivo, então vai falar mal do governo anterior. Teve também aquela situação que pegou muito mal, daquelas ameaças que o Moro sofreu e que o Lula colocou em xeque, né? Enfim, pegou muito mal para ele. Ou seja, não adianta tentar atingir o outro indivíduo. Você tem que mostrar o seu, né? Não tá colando. Não tá colando. E o general Hamilton Mourão, ex-presidente da República, deu uma entrevista à Bela Megali do Globo e comentou a respeito da sua conversa com o Zanin. Zanin que está fazendo um tour aí, tentando conquistar todo mundo, seduzir geral. A Damares, inclusive, chegou a dizer que gostou do Zanin, mas que vai votar contra, né? Vai manter o posicionamento dela. Mas que gostou do Zanin, né? E o Mourão falou do seu encontro com o advogado de Lula, que é indicado para a Suprema Corte. Mourão que recentemente fez críticas à justiça por conta da prisão daqueles militares próximos do Bolsonaro que são acusados de supostamente adulterar cartão de vacinação. Enfim, voltando ao Mourão, ele disse o seguinte, ele disse que a questão que ele colocou foi o atropelo ao processo legal pela Suprema Corte. Só isso. Que coisa, hein? Bem, o notório saber jurídico, isso daí não incomodou o Mourão. Nem mesmo o fato de Zanin ser uma pessoa íntima de Lula, muito íntima de Lula. O Lula mesmo faz elogios, né? Não só de um profissional que presta serviço para ele, mas de um amigo, né? Muito próximo. Zanin, que foi advogado de Lula, é advogado de Lula, né? E da família dele, tem processos no STF, mais de 80 processos envolvendo Lula e a família dele, nas mãos de Zanin, dentro do STF. Deixa aí nos comentários o que você achou aí da análise do Mourão em relação ao seu encontro com o Zanin. Um membro do PCC que foi pego com 2 quilos de cocaína foi solto por um ministro do STJ. Por quê? Segundo o ministro, a abordagem não foi legal. O cara foi parado, o policial achou ele, opa, ele tá nervoso, vou dar uma investigada aqui. Foi dar um confere, pegou lá 2 quilos de cocaína. Prisão, 10 anos de prisão no cara. Aí vem o juiz e diz assim, não foi legal a forma como abordou, o cara foi abordado, não. Né? Houve um preconceito ali, imagina. Quer dizer, né? Um preconceito. Quer dizer, agora o policial que é treinado para observar, né, a reação das pessoas. Quantas pessoas? Você já foi abordado numa blitz? O policial te para, ele fica observando ali como é que você está reagindo, se você está nervoso, se você não está. Se você está nervoso, ele quer saber por quê. Dá uma geral, não encontra nada, quer saber por que você está nervoso, né? E aí, então, o policial agora que desconfiar que o cara tá nervoso, não adianta não, tá? Não vai nessa não, porque é capaz do senhor ir pra cadeia e o cara sair, né? É igual aquela situação lá dos 700 quilos de coca que foi pego lá no Rio de Janeiro, né? Bem,
Foi pego lá no galpão 700 quilos de cocaína, mas a Polícia Federal e a Polícia Civil, que foi até o local e que descobriu, não tinha mandado. Aí não interessa quantos quilos que tinha, entendeu? Interessa que não tinha mandado. E Zanin nem ocupou a cadeira de Lewandowski, já tem gente brigando pela vaga de Rosa Weber, que deixa o STF também este ano. De acordo com o colunista do Globo, há uma disputa já nos bastidores para ocupar esta vaga no STF. E um dos favoritos seria Flávio Dino. Pretendentes à cadeira de ministro do STF dizem que Dino está articulando ali nos bastidores para ser o escolhido de Lula para ocupar o lugar no STF, que é hoje a cadeira de Rosa Weber. O pessoal mais próximo do Dino nega, né? Diz, não, ele não tem interesse não, se ele tivesse interesse ele teria seguido com a sua carreira de juiz, mas não tem interesse não. Enfim, será que tem interesse? Será que não tem interesse? E aí, estaria a jornalista da Globo causando intriga, desinformação, fake news, ou só fazendo seu trabalho de jornalista, que é muitas vezes trazer o que rola nos bastidores, né? Você não tem prova, você não tem gravação, mas você sabe o que está acontecendo porque tem pessoas ali nos bastidores que contam, né? Enfim, fica aí no ar essa especulação. O fato é que Rosa Weber deixa o STF esse ano e, com certeza, essa daí ninguém tem dúvida, né? A vaga dela está sendo disputada já nos bastidores de Brasília. E o prefeito de Belford Roxo, que foi um grande aliado de Lula aí durante as eleições, apoiou muito o petista, é o marido da ministra do Turismo, que está ali, né, na corda bamba para ser eliminada deste governo. Ele disse que Lula chorou durante a reunião que teve essa semana com Daniela, né, a Daniela do Vaguinho, a ministra do Turismo. De acordo com o marido da ministra, Lula chorou depois de dizer que, por causa de pressões políticas, ele vai ter que tirá-la da pasta, né? Vai ter que trocar ela. Então, o Lula... Aí a gente fica se perguntando, peraí, mas ele não é o presidente, não é ele que manda? Por quê? Que pressão é essa? Né? O que tem aí no fundo dessa pressão? O que há aí de tão sério para obrigar Lula a fazer uma coisa que ele não quer? Tirar alguém que ele não quer? Fica no ar. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e também presidente do TSE, determinou que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão em endereços do senador Marcos Duval, tanto no gabinete dele em Brasília, assim como no seu imóvel funcional, também em Brasília, e no seu endereço no Espírito Santo. Quero ver o que o Senado vai fazer contra este absurdo de Alexandre de Moraes, pois foi ele quem determinou. Então, agora, o Senado diretamente envolvido com o senador tendo busca e apreensão, eu imagino que deva reagir, porque não é possível continuar inerte como hoje está o Senado da República. E a CPI do MST aprovou 2 requerimentos, um direcionado à Casa Civil e outro direcionado à Aeronáutica. A CPI do MST quer saber tudo sobre a viagem de Lula à China, inclusive a presença de Stedley na comissão de Lula, né? Stedley, que faz parte do MST. Se o MST, né, não tem nem registro, não tem nem CNPJ, não existe, como estaria o MST, esse movimento que aterroriza o Brasil viajando numa comitiva presidencial. Então, eles solicitaram ali dados sobre quem foi, quem pagou, quem financiou essa ida, pediram para a Aeronáutica ali para informar quantas pessoas foram, como é que foi esse voo, quanto que eles gastaram, enfim. Vamos acompanhar e ver se eles vão liberar esses dados, se eles vão dar um migué na CPI e sair de fininho como se nada tivesse acontecido. E descobrindo o que ocorreu, se vai haver aí alguma punição, alguma contrapartida, né, em relação ao governo que levou esse monte de gente para a China, né, inclusive o Stedley. Ele não está aqui. Eles não estão comentando aqui a respeito do presidente da Apex, né? Mas talvez fosse o caso de dar uma estendida ali no presidente da Apex, que foi para a China falar mal do agro brasileiro, né? O cara que é responsável
por vender produtos brasileiros lá fora, vai para fora, para um país que mais polui no mundo, para falar mal do agro brasileiro e dizer que o agro brasileiro polui. É brincadeira, né? Não é. É muito sério. Bem, com essa eu vou ficando por aqui. Quero agradecer sua audiência mais uma vez. Obrigada, fique com Deus e até a próxima.